Tá bom, então vamos aprofundar um pouco. Então a gente entra agora na medicina em si, nos princípios da medicina. Os 4 principais princípios da medicina que a gente tem são quais? Ó, a galera aí da medicina: beneficência, não maleficência, a justiça e a autonomia do paciente. Isso de uma forma não hierárquica, tá? Tô só falando dos 4 princípios. Todos os 4 têm que ser observados, precisam ser cumpridos. E a gente pode ter um pouco de divergência quando um começa a entrar em conflito com o outro. E aí eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Mas, em geral, o princípio básico da medicina é fazer o bem. Fazer o bem, isso que a gente quer para todo mundo, para os nossos pacientes, fazer o bem, a beneficência e a não maleficência. Então, Hipócrates já falava isso. Primo non nocere. Primo non nocere, primeiro não fazer mal. Então, não adianta você querer fazer o bem se você está antes disso já fazendo um mal. Então, fazer o bem implica em algumas determinações positivas, algumas coisas que a gente vai fazer ali positivamente para aquele paciente, mas antes disso eu já tenho que ter um princípio que eu não posso fazer mal. Se alguém conseguir achar algum artigo científico, alguma publicação, algum relato de paciente que falou: nossa, eu fiz um aborto e eu fiquei bem, sinceramente, se alguém já viu esse artigo, já viu esse estudo, já viu esse depoimento de mulheres que falaram que fizeram um aborto e ficaram bem e que não tiveram nenhuma intercorrência nem física nem psicológica e que ficaram excelente depois e que o aborto fez super bem para elas, então por favor me mostrem esses estudos porque até agora eu não conheço. Todos que eu conheço mostram que tem risco para a mulher, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista físico. A gente tem uma estatística mundial que mostra 4,5% de intercorrências físicas com 0,4% de necessidade de internações. Para um número muito grande de pessoas que hoje em dia abortam, isso é uma estatística muito alta. Então, só para vocês terem uma ideia, são realizados de 80 a 100 mil abortos por ano no Canadá. Então, se a gente pega 4,5% de mulheres com intercorrências físicas imediatamente após o aborto, isso vai num número de 4 mil mulheres com intercorrências físicas imediatamente após o aborto. E dessas, 350 com necessidade de internar. Então, um aborto gerou intercorrências físicas, inclusive internações. São várias as intercorrências, eu vou citar algumas por aqui, mas serve para a gente começar a pensar que não é bem. Bem, com certeza não vai fazer. Uma das intercorrências físicas que pode ter na mulher é o abortamento incompleto. 5% das pacientes que são submetidas a um aborto induzido evoluem com abortamento incompleto. Então, depois elas têm que passar por uma cirurgia para poder terminar de tirar o feto, porque ele ainda fica no útero, ele não consegue ser totalmente expelido. Tem também a intercorrência de hemorragia, é uma taxa que na literatura é muito discrepante, mas ela pode cometer até 15% das mulheres que foram submetidas a um aborto induzido e algumas com necessidade até de hemotransfusão, quando é um sangramento mais intenso. Outro risco grave, que é relativamente comum, uma das principais causas de morte pós-aborto é a infecção, tanto infecção local, pela própria manipulação local, quanto sepse. Então, a infecção generalizada depois de um aborto é uma doença grave, né, com alto risco de mortalidade. A sepse, o pessoal da saúde aí sabe que a sepse é uma doença que tem uma mortalidade altíssima e uma mortalidade que aumenta em 10% por hora. Então, o paciente em sepse, ele tem uma mortalidade que aumenta a cada hora, 10%, e a infecção pós-aborto contribui com 30% das causas de morte pós-aborto induzido. Então, é uma estatística muito forte, muito relevante. Inclusive, mulheres que fazem aborto induzido, elas têm um risco de até 20% maior de doença inflamatória pélvica no futuro, com dor pélvica crônica, tá aí uma coisa que ninguém fala. Inclusive, um risco de 12 a 20% de infertilidade. Essa estatística também depende muito de onde foi realizado o estudo. E aumenta em até 10 vezes o risco de uma gestação ectópica. Então, o aborto induzido, ele traz inúmeras complicações para a mulher, inúmeros riscos para a mulher,
E a mulher, quando aceita fazer um aborto induzido, independente da pressão que ela estiver vivendo no momento, do medo, da raiva, da angústia, daquela situação que ela vive e da falta de informação, porque ninguém informa para ela desses riscos, ninguém informa para ela que depois que a criança nascer e aparecer na frente dela, ela vai achar tão linda que ela vai esquecer tudo, que ela não vai lembrar de estuprador, não vai lembrar de nada que ela passou nesse período de gestação que possa ter angustiado. Ela vai simplesmente amar aquele filho e não vai lembrar de mais nada. E que se ele estiver doente, com alguma intercorrência, ela vai amar do mesmo jeito. Ninguém fala isso para ela, mas esse é o sentimento da mãe. Isso é o que ela vai sentir depois. E isso é o sentimento de uma mulher brasileira. Isso é o que nós temos no coração. Não é natural a gente pensar em abortar o próprio filho. E não é natural você pedir para uma mulher se submeter a todos esses riscos simplesmente pelo motivo de querer tirar a vida de uma criança.